Olá, bem-vindos ao Godmothers Podcast. Eu sou Bebel Ambrosio e convido você para debater comigo um assunto muito importante e necessário: a violência contra a mulher. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem números alarmantes de casos de violência contra a mulher e, infelizmente, esses números não param de crescer. E essa violência está presente em várias esferas. Existe a violência física, sexual, moral, psicológica, patrimonial. E qual é o impacto dessas agressões na vida dessas mulheres, na vida das suas famílias e na sociedade de um modo geral? Eu convido você para a gente poder falar o que essas mulheres calam. E para isso eu vou receber aqui convidados que vão trazer histórias impactantes, motivadoras, inspiradoras, tocantes. A gente vai receber também autoridades no assunto e especialistas para que a gente possa aprofundar nesse tema e tentar trazer o máximo de informação e conhecimento. Mas olha, não fica pensando que a gente vai sempre assim trazer o papo pesado. Não! A ideia é a gente dar voz para essas mulheres, empoderá-las. A gente vai falar também de saúde, bem-estar, qualidade de vida. A gente vai falar de beleza, moda, empoderamento, empreendedorismo. Tudo que pode ajudar a transformar a vida dessas mulheres, a trazer um novo significado e uma oportunidade para elas poderem recomeçar de cabeça erguida e donas de si. Mas também não fique pensando você que aqui vai sempre ser assim, papo calcinha, aquela coisa de mulher para mulher. Não, você, homem, está mais do que convidado a fazer parte disso. Aliás, a gente quer comunicar com a família brasileira e com a sociedade de modo geral. Quem sabe assim, juntos, a gente pode fazer a diferença e ajudar a diminuir esses números tão alarmantes como eu falei. Bom, é isso. Eu espero muito que a gente possa trazer conscientização. Esse é o nosso maior objetivo. E para começar o nosso primeiro episódio, eu estou com duas convidadas que são, assim, feras, tá? Duas delegadas da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Elas têm anos de experiência e elas têm muita história para contar. Envolvidas com a causa da mulher, elas vão dividir aqui com a gente histórias e muitas histórias. Eu quero dar boas-vindas à doutora Juliana Montes e à doutora Tatiana Queiroz. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Obrigada, Bebê. É um prazer estar aqui. E é isso, gente. Vem comigo, vamos sentar aqui no nosso sofá, vem tomar um cafezinho com a gente, vem fazer parte disso. E antes de eu começar, eu já vou pedir. Gostou desse conteúdo? Já está achando interessante? Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho para receber notificação toda vez que subir um episódio novo. Já dá um like, já dá um joinha e compartilha. Passa adiante. Vamos fazer a corrente do amor. A gente também está nas redes sociais. @RealityGodmothers. No Instagram e no TikTok. Vamos embora, vamos começar aqui a nossa conversa, que eu estou super ansiosa para conversar com as minhas convidadas. E eu vou assim, já passar uma questão que eu acho que é curiosidade para todo mundo quando a gente fala sobre esse assunto. Qual é o gatilho? O que desperta um homem a cometer algum tipo de agressão, seja ela qual for? Qual é o gatilho para acontecer? À vontade, é de vocês. Vamos à vontade. Pode começar, Ju. Bom, Bebel, eu acho que é uma conversa bem profunda e o gatilho para um homem cometer uma violência quando adulto, ele está lá atrás, né? Está na criação dele, está na questão do machismo estrutural que rege a sociedade que nós vivemos hoje, né? Então, nós todos, não só os homens, mas como as mulheres também, nós crescemos recebendo um conteúdo que é machista. Se você for ver a estruturação do mercado de trabalho, produções musicais, a própria língua portuguesa tem uma pegada machista, se você for analisar. A forma como as crianças são educadas, os brinquedos que cada criança ganha. Então, é um papo muito profundo e você pensa, poxa, o que isso tem a ver com a violência doméstica, com uma agressão? Tudo. Porque quando um homem agride uma mulher, no fundo, o que ele está agredindo é o feminino. É o papel do feminino na sociedade. Então, por detrás daquela agressão, existe uma postura de subjugar a mulher, de ver a mulher
como um ser humano inferior ou secundário perante o papel do homem. Então a gente vê sentimentos de posse, sentimentos de domínio, a objetificação do corpo da mulher, a submissão que os homens acham que as mulheres devem ter à sua vontade. Enfim, isso é uma questão que vem lá de trás e de uma análise bem profunda. Que explode, né, numa violência no futuro. A gente está falando, então, assim, de coisa que está muito enraizada na nossa sociedade, né? E para mudar isso, são, acho que anos e anos e anos de transformação, né? Sim. E se a gente traz os números, né? Nós fazemos algumas pesquisas, e na última operação que nós tivemos na Polícia Civil, nós fizemos uma pesquisa com os próprios presos da violência doméstica, né? Então, os presos, eles preencheram um formulário e a maioria nega a violência na infância. Mas a gente sabe que tem. E a maioria nega que é um sujeito agressivo. Ou um sujeito que realmente bate em mulheres ou pratica qualquer tipo de violência. Então, a resposta é sempre: você sofreu alguma violência na infância ou na adolescência? É sempre negativa. Então, até é difícil para eles também trabalharem esse psicológico, né? Vamos dizer assim, esse viés deles, né? Por que será que eles negam? É muito difícil, porque a gente aprende, nós todos, né? Que homem não chora, que homem não se cuida. O autocuidado, ele tá mais na mulher. A mulher se volta pro próprio cuidado da família e o autocuidado. O homem pouco faz isso. Atualmente, os homens têm feito mais, né? O culto ao corpo, por exemplo, começou com os homens, depois passou para as mulheres. Agora, o culto do rosto, do cabelo, primeiro mulheres, depois homens. Então, quer dizer, mas hoje a gente vê a gente trabalhando todas essas questões junto, né? Então, o homem, para ele, é muito difícil dizer que ele foi vítima ou de um abuso, né? Ou de qualquer tipo de violência dentro de casa. Então, a gente começa dizendo com os números o que a doutora Juliana falou em linhas gerais, né? E quando vai fazer um aprofundamento do perfil desses homens, aí acaba se descobrindo que essas pessoas passaram, né, por algum caso de abuso, de violência no passado, na infância, qualquer coisa. Acaba se descobrindo também que é um padrão de comportamento familiar. Aquele homem que frequenta um grupo reflexivo, que frequenta grupos, né, de atendimento aos homens, porque hoje no Rio de Janeiro existem alguns, e hoje a gente fomenta isso, a gente percebe que eles trazem esse comportamento do pai, esse comportamento de um tio, esse comportamento de um avô, e se torna um padrão de comportamento familiar. E que vai passando por gerações. Por isso que a gente tem que quebrar esse paradigma, e a gente só quebra esse paradigma com a educação, levando para as crianças, para os adolescentes. Por isso que a gente fala, a gente bate muito na prevenção da violência contra a mulher, que é ir nesses lugares onde a gente pode informar, onde a gente pode educar, para essas pessoas serem seres humanos melhores. Na verdade, tudo começa dentro de casa, né? No berço, no âmbito familiar, na troca, né? No respeito, nas relações. Incrível. E vem cá, vamos fazer aqui um panorama, porque eu apresentei elas assim, mas, né, falei de qualquer forma, mas elas têm um currículo, tá? Assim, papo de muita experiência na polícia. A doutora doutora Juliana atua hoje em Volta Redonda. Isso. Já há quantos anos? Na Delegacia de Atendimento à Mulher de Volta Redonda, eu tô há 1 ano, faz dia 30 desse mês. Ai, que legal. Mas você já tem sim, eu tô há 14 anos na polícia, já fui titular de outras unidades, mas à frente de uma delegacia de atendimento à mulher é a primeira vez, e tem sido muito realizador para mim. E como é que você parou lá? Foi uma escolha sua ou você... Eu recebi Eu recebi um convite e que aceitei com muita honra, e, como disse, tem sido muito realizador para mim, porque eu vim de uma família que tem um histórico de violência doméstica muito forte e de mulheres muito fortes. A mãe da minha mãe... minha mãe tem 40, minha mãe me teve com 40 anos, então minha mãe já tem quase 80. Então, a mãe da minha mãe, ela foi vítima de violência doméstica, era um caso quase clássico de ciclo de violência,
O meu avô era alcoólatra, eram 5 filhos, e ele chegava em casa, e ele já agredia minha avó diversas vezes. Chegou em um episódio a quebrar 8 costelas da minha avó. Que isso? E os 5 filhos presenciavam isso. Então você imagina. E minha avó teve a força de se divorciar com 5 filhos pequenos, que foi já um movimento de uma mulher muito forte para aquela época, né? E, enfim, minha mãe me criou como mãe solteira, e eu tô aqui. Hoje tenho o privilégio de estar podendo falar para outras mulheres. Hoje sou delegada de polícia, tô à frente contra o enfrentamento, junto do enfrentamento à violência contra mulheres e meninas, e isso é uma honra até para minha própria história familiar e pessoal, né? Com certeza, para ver o brilhozinho no olho dela, coisa mais linda. E aí, como é que você... O que você tem enfrentado lá agora, assim, nesse último ano? O que mais te tocou? O que você mais encontra no dia a dia? Olha, a gente viu que é muito frequente, né? E tem sido uma crescente, né? Tati pode corroborar o que eu vou falar, dos casos de violência moral e violência psicológica. E são casos que em número vem crescendo muito por causa da conscientização das mulheres. Porque a sutileza desse tipo de violência, você mencionou os 5 tipos de violência que são exemplificados na Lei Maria da Penha, né? Mas quanto mais sutil a espécie da violência, às vezes mais difícil é da mulher se retirar daquela situação, né? Então, hoje em dia nós temos o crime de violência psicológica, que é um tipo penal recente, mas a lei da Maria da Penha já trazia o que era a violência psicológica, né? São atos de constante humilhação, menosprezo, desvalorização da mulher. E a gente vê que a procura pela DEAN para registro desses casos e a mulherada se retirando de relações tóxicas a esse nível tem se dado muito pelo conhecimento do que é a violência. Porque, por exemplo, a minha avó lá atrás, a violência física é uma violência muito fácil de você detecta fácil, ela né? me quebrou um braço, quebrou uma costela. Mas agora, uma mulher que é humilhada constantemente, que o homem fica o tempo inteiro dizendo que o que ela fala não é verdade, que ela é maluca, que ela é gorda, que ela é magra demais, que ela não faz nada direito. Isso vai minando a saúde mental da mulher de uma forma que começa a afetar a vida dela. Não tem volta. Não tem volta aí pra você se curar. Autoestima, né? Tudo isso. Exatamente. E hoje em dia as mulheres têm começado a ver isso. Que não só a violência física ou não só uma ameaça de morte é uma violência, mas atos mais sutis, que parecem ser sutis, como um controle abusivo sobre as roupas, sobre a comunicação e os relacionamentos da mulher, sobre a crença que aquela mulher quer proferir, deseja proferir. Tudo isso é crime de violência psicológica, né? E as mulheres têm procurado muitas delegacias para falar sobre isso. E a violência psicológica, a violência física, na realidade, ela perpassa pela violência psicológica, porque todo mundo fala em ciclo da violência. Na verdade, é uma espiral da violência, porque ela começa numa violência moral, uma violência psíquica, para chegar num feminicídio, né? Vamos dizer assim, num caso gravíssimo. Evolução, uma crescente. Uma evolução. E a pessoa, as mulheres, só procuram a delegacia quando estão na fase da explosão, né? Quando elas explodem, quando aquele problema explode. E aí a Polícia Civil tem que agir. E eu sempre falo, em qualquer lugar que eu vou, eu repito, a Polícia Civil, ela é um dos atores do enfrentamento à violência contra a mulher. Porque ela é a porta de entrada, que fica aberta 24 horas, como a saúde, mas existe assistência social, falei, saúde, escolas, trabalho. Hoje, as empresas, elas têm vindo nesse caminho de abrir portas para aquela mulher que é vítima de violência fazer a denúncia na empresa e a empresa reportar à Polícia Civil. Então, é muito importante as pessoas saberem disso, que existe, né? Existem órgãos, espaços, existem lugares onde elas podem... Oi, preciso ser ouvida aqui, por favor. Exatamente. E isso está na Lei Maria da Penha, que a sociedade civil tem que se organizar. E as empresas têm feito isso, os eventos têm feito isso, os bares, restaurantes. A gente pode perceber esse movimento todo a partir de 2023, né? Em 2023, onde nós tivemos o conhecimento de uma violência sexual, né, de uma menina que acusou um jogador de futebol. Então, vem nesse movimento, as empresas estão tomando as precauções, aí já entra
em plano de integridade, aí vai. Não é só o Estado que tem que agir, e sim qualquer ambiente de trabalho. Incrível. Né? E doutora Tatiana, conta a sua trajetória, porque ela também, gente, tem um currículo enorme e já está há muitos anos aí, né, de frente com essa causa. Sim. Bastante experiência. Bem, de Polícia Civil eu tenho 23 anos, mas a Ju falou aqui de trabalhar numa delegacia de atendimento à mulher, mas a gente trabalha em delegacias distritais que atendem também qualquer tipo de violência, e a sua maioria violência contra mulheres. Hoje tem delegacias de bairro, vamos dizer assim, que trabalham muito com o enfrentamento à violência contra mulheres e meninas, né? Mas eu fui oficial de cartório, que tira, né? Aquela, fazendo o registro de ocorrência, depois passei para delegada, fui secretária de Estado, superintendente de enfrentamento à violência contra a mulher, diretora do Departamento Geral de Atendimento à Mulher da Polícia Civil e hoje ouvidora-geral da Polícia Civil. E é um grande desafio, porque a ouvidoria é um canal de atendimento, de denúncias, de sugestões, de reclamações. Então, por ali também entram notícias de fatos ocorridos em diversos lugares, né? Tem algumas instituições que têm ouvidoria da mulher, a Polícia Civil ainda não tem, mas tem um canal específico para ouvir essas mulheres que foram vítimas. Ai, que legal. E nós temos agentes capacitados e sensibilizados para esse atendimento. Então, hoje, temos também a central de apoio, que se o policial tiver uma dúvida a respeito de encaminhamentos, porque é o que mais a gente tem dúvidas, Bebel, para onde encaminhar essa mulher. Essa mulher foi vítima. Eu vou encaminhar para uma assistência social ou para um abrigo? Aí vai depender muito de caso a caso. Eu vou encaminhar para a saúde ou vou... Aí muitas vezes a mulher chega numa unidade de polícia e fala que foi mal atendida. Não, peraí, é que às vezes a gente não entende para onde encaminhá-la. Isso vai fazer muita diferença. Isso vai fazer toda a diferença. E hoje nós temos, o governo do estado tem muitos equipamentos de atendimento à mulher nos municípios, e isso as mulheres têm que buscar esse conhecimento. Isso que é importante. Às vezes uma mulher passou por uma situação de geralmente é a física ou a sexual, que é como vocês falaram, que é a que faz elas tomarem uma atitude e elas não sabem para onde correr, o que fazer, né? Qual o suporte, para onde que eu ligo, né? Com quem que eu falo. E nem sempre a delegacia de polícia é a solução do caso dela. Porque às vezes não é um crime, às vezes pode ser uma outra questão que ela queira tirar uma dúvida, e esse encaminhamento é importante, um encaminhamento correto. Isso que a gente trabalha muito em cima disso. Tanto que as DEANs, as Delegacias de Atendimento à Mulher, nós temos 14, né? DEANs, mais os núcleos aqui no integrados. Estado do Rio? E elas têm as próprias redes de enfrentamento. Então, hoje as garotas sabem exatamente para onde encaminhar essas mulheres, e a saúde encaminha para a gente, e a gente troca essas informações. E a criação do Observatório da Mulher, né? Que hoje todas as informações vão abastecer um só sistema, então a gente vai saber o que está acontecendo em vários lugares. Ai, que legal. Então a gente novo, né? Agora 2024, mas quem sabe daqui a um ano a gente consiga ver esse painelzão e fazer esse estudo de enfrentamento com um olhar mais crítico, né? Onde que a gente está errando, onde a gente está acertando. E vai aprimorando cada vez mais para trazer mais resultados, né? Exatamente. Legal. A produção, que a nossa produção é maravilhosa, tá? A produção, gente, pegou aqui um dado muito legal que eu queria dividir com vocês. Que é o seguinte, segundo o DataJude, de janeiro a maio desse ano 2024, foram registrados mais de 380 mil casos de violência contra a mulher, sendo 318 mil só de violência doméstica. Um número muito grande. Mas o mais curioso é que até o mês de abril, ou seja, até um mês antes, as denúncias envolvendo esse tipo de agressão doméstica era de 178 mil. Ou seja, de um mês para o outro, o negócio cresceu exponencialmente. Eles estão calculando aqui cerca de 78,5% nesse tipo de crime, o doméstico.
O que acontece? A gente está falando tanto sobre conscientização, a gente hoje fala tanto da mulher empoderada, né? A gente está tentando tanto trazer... Por que esses números só crescem, gente? Esses números só crescem porque você pode perceber que foi de abril para maio. Em março, nós temos um mês emblemático, que é o Dia Internacional da Mulher. Sim. O Dia Internacional da Mulher, a gente faz durante um mês campanhas de conscientização, campanhas de encaminhamento a essas mulheres que foram vítimas ou que possam estar achando que são vítimas de violência. Porque às vezes a gente acha que não é, mas acaba no final relatando o fato que você se torna vítima. Então, no mês de março, no mês de agosto, no mês de novembro, nós temos meses emblemáticos que as mulheres procuram mais o atendimento nas delegacias e atendimentos em equipamentos do Estado ou dos municípios. Então, por isso que você tem esse crescimento logo depois de março. Só nas datas comemorativas que as mulheres procuram, gente. Vamos procurar a mulherada. É quando ela tem conhecimento, né? É um movimento que a gente percebe na própria delegacia, no município que eu trabalho, né? Sempre que eu tenho algum espaço como delegada para falar para mulheres, para a população, você percebe nitidamente que na semana do evento já tem um boom no número de ROs, no número de registros de ocorrência. Isso por quê? Isso porque, primeiro, a conscientização, né? E traz aquela mulher para mais próximo, uma mulher ouvindo a delegada falar, explicando como é que é o trabalho da DEAN, dando um rosto, passando uma credibilidade, passando uma proximidade. A mulher se sente mais confiante para denunciar ou para ajudar uma amiga, uma parente, alguém que ela conheça que esteja passando por essa situação, levar o conhecimento, né? E até a delegacia. Por exemplo, um dado que eu sempre... É um direito da mulher, né? É um dado que está na Lei Maria da Penha, que eu sempre bato na tecla para divulgar, e eu tenho percebido o crescimento de registro de ocorrência nesse sentido, em relação às medidas protetivas. Por exemplo, para uma mulher fazer jus a uma medida protetiva de urgência, ela não necessariamente precisa ter sido vítima de um crime. E aí muita gente não sabe disso, né? A medida protetiva, ela independe da mulher ter sido vítima de um crime ou de processar o autor criminalmente. Então a gente vê algumas situações, e isso eu sempre divulgo, porque as medidas protetivas têm se demonstrado muito eficazes na proteção contra a mulher. Então, assim, você já tem a medida protetiva, o autor é intimado e muitas vezes dá uma parada naquele crescimento daquela espiral de violência, por o autor saber que já tem gente vendo, né? Porque a violência doméstica ganha muita força no silêncio, na invisibilidade. Quando começa a mulher pedir ajuda, a contar, ou colocar a polícia, ou um parente, ou qualquer rede de apoio no meio, isso já dá, na maioria das vezes, uma pausa, né? Então, por exemplo, teve um caso que foi bem emblemático, que o ex-companheiro dessa mulher, ele não a agrediu, não a ameaçou, não se dirigiu a ela. Mas ele começou a agredir o filho dela. Era um filho maior de idade. Em uma oportunidade, ele foi atrás do filho dela com uma faca, depois de uma discussão. E aí, em tese, aquela mulher, sequer testemunha foi daquele crime, o filho que contou, e ela foi e falou: olha, eu tô com muito medo, ele nunca fez nada comigo, mas com as pessoas à minha volta, com meu filho, ele tá fazendo. Por exemplo, um ex-namorado também, uma mulher procurou a gente, pediu medida protetiva e teve deferimento. Ela terminou com o rapaz não agrediu, não ameaçou, mas todos os homens do círculo dela, ele começou a perseguir. Então, colega de trabalho, ele ia no colega, mandava uma mensagem, não chega perto dela, o vizinho. E aí ela começou a falar: olha, ele não tá me ameaçando, mas eu tô me sentindo ameaçada, ele tá desenvolvendo um comportamento agressivo. Ela foi, pediu medida protetiva e teve as medidas protetivas deferidas. Então, que legal. Não precisa esperar que a mulher sofra um crime, ela pode se sentir em perigo. E essa situação de perigo que o juiz vai avaliar para deferir ou não a medida protetiva de urgência. E, na verdade, a gente só vai conseguir também conquistar essa vitória de uma mulher chegar até vocês levando conscientização, gente, levando conhecimento. Por isso que a gente está nesse espaço aqui conversando com essas duas feras maravilhosas. E agora sou eu que vou te fazer uma pergunta. Agora é interessante. Ai, gente, que medo. Vou te fazer uma pergunta. Peraí, deixa eu me posicionar aqui. Você sabe que existe um crime de descumprimento de medida protetiva? Descumprimento? Você sabe que existe? Não. Você está dentro dos 76%
das pessoas que desconhecem a Lei Maria da Penha. Então, já começa por aí. 76% das pessoas desconhecem o teor da Lei Maria da Penha. Você não sabia do crime de descumprimento. Existe um crime. E a pena é até 2 anos. Mentira, gente. Então, mas não fique chocada, porque muita gente desconhece esse crime. As próprias mulheres vítimas também. Então, quando você vai numa delegacia e você faz um registro de ocorrência de uma lesão corporal, de uma ameaça, de um stalking, por exemplo, que é um crime que cresce demais, principalmente na internet, e esse rapaz, né, esse cara, ele descumpre a medida, você pode ir na delegacia e fazer um RO de descumprimento de medida protetiva. Então, e que pode dar ensejo a uma prisão preventiva daquele cara. Olha. E muitas mulheres desconhecem isso. E esse crime também, a pessoa pode estar em flagrante delito, ele pode ser levado ao cárcere. Então, imediatamente. Então, assim, as pessoas não entendem. Mas por que as pessoas não entendem, Juliana? Aí é que vem a história da Lei Maria da Penha e o anterior a essa história, né? Que é briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Antigamente, violência contra a mulher era infração de menor potencial ofensivo. E aí, com a Lei Maria da Penha, ela passa a ter um crime mais grave e você afasta a legislação de menor potencial ofensivo. Então, e a mudança da natureza da ação penal, que você passa a tirar da mulher aquela opção de ir e denunciar para qualquer pessoa denunciar. Então, hoje, se você é vítima de violência, uma vizinha pode ir lá e fazer a denúncia. Pode ligar para o Disque Denúncia, pode ligar para o 180, pode ligar para o 90, pode ligar para o 97. Estou falando todos os canais, tá? Anota aí, gente. São todos os canais. De alguma maneira a gente vai acabar sabendo. O Estado tem que saber. Não importa por onde essa informação entre, mas o Estado tem que saber. Então, isso é muito importante, né? Porque tem mulheres que têm medo de denunciar, medo daquilo, se sente ameaçada, né? Muito importante. E aí vai lá a vizinha e fala, peraí, vamos lá, vamos fazer, liga e tal, e faz a denúncia. Olha, e aí você tem a legislação, ela vem num crescente e vão inserindo crimes ali. Por exemplo, o crime de stalking veio em 2021. A importunação sexual, que é aquela... Só para ficar claro, o stalker, né? Porque muita gente pode não saber perseguição. o que é. Perseguição. Você tem desde o crime de importunação sexual, que as pessoas conhecem muito no transporte público, né? E que acontece muito em bares e restaurantes e eventos. Muito. E as mulheres não denunciam. Veio em 2018, o próprio crime de feminicídio inserido no ano 2015. Então, quer dizer, você tem um histórico de legislação, né? Então, a Lei Maria da Penha ela é jovem, perto de legislações que são um pouco mais antigas, né? Então, a gente... E ela com certeza ainda vai crescer, né? Ainda vai ganhar mais força. É a terceira melhor legislação do planeta, Bebel. Como é que a gente pode deixar isso para lá? É a terceira melhor legislação. Então, a gente está bem servido de instrumentos jurídicos, né, de instrumentos sociais para enfrentar a violência contra a mulher. Temos que divulgar, né? Temos que divulgar essa Com certeza, a gente tem que divulgar mesmo. Agora, deixa eu perguntar para vocês, a questão da autoestima dessas mulheres. Quem são essas mulheres que vão lá, que batem ali na porta e falam, oi, sofri uma agressão? Qual mais ou menos o perfil dessas mulheres? Vocês conseguem desenhar? Olha, Bebel, quase 100% dos casos, a mulher que bate numa delegacia pela primeira vez não é a primeira violência que ela reporta. Então, isso é um padrão, né, Tati, que a gente verifica nas ocorrências, que ela está ali notificando pela primeira vez, mas a maioria dos casos ela já foi vítima uma ou diversas vezes. Sempre fala, olha, ele sempre me bateu, mas é a primeira vez que eu tenho coragem, ou é a primeira vez que eu tenho forças. E são vários os motivos que levam. Por isso que a gente tem que meter a colher sim. Porque as pessoas têm muito hábito de olhar de fora e até olhar com um certo julgamento, né? Fala, poxa,
ela já sofreu isso diversas vezes, ou já foi na delegacia diversas vezes, e acaba que não dá um fim nesse relacionamento. Então, até pela questão da autoestima e diversas questões psicológicas envolvidas, isso é difícil, tá? A gente está aqui falando, é uma coisa que a gente quer ajudar essas mulheres a fazer, mas ninguém está dizendo aqui que isso é fácil. Você sofrer violência, qualquer que seja o tipo, né? Desde a psicológica, física, patrimonial, dentro de um ambiente que é o seu lar, que deveria ser o seu lugar seguro, de uma pessoa que deveria ser o seu porto seguro, a pessoa que você ama, com quem você escolheu formar uma família ou se relacionar, isso mexe muito com a sua segurança perante a sua vida, com a sua autoestima como mulher e ser humano. Então, aquela mulher ali, ela está fragilizada emocionalmente só por estar ali passando por aquilo, né? E você, muitas vezes, exigir dela que ela tenha força, que ela se empodere. É um processo, né? É um processo que estamos aqui para fazer parte dele e ajudar da melhor forma que seja, como policiais e como mulheres, dando nossos relatos e compartilhando informações, mas realmente é um processo muito difícil e exige muita força, né? E a Tati estava falando, a polícia não é um único canal. A polícia, ela é o topo do iceberg. A gente lida com o ápice de uma situação que vem lá de baixo. Não só nos casos de violência doméstica, mas em tudo. Todo o crime, né? A criminalidade da sociedade. A polícia atua onde todo o resto, todas as outras instâncias da sociedade falharam. Então, a família falhou, a escola falhou, a assistência social falhou, e aí chega aquela pessoa na delegacia. Aquilo ali é o ápice da vida de alguém. Né? Ninguém que procura uma delegacia tá bem, tá... Vem visitar. Pois a gente às vezes recebe. As únicas pessoas que gostam da delegacia são os policiais, né? São os delegados e os policiais, porque ninguém gosta de delegacia, todo mundo tem pavor de delegacia. Com certeza. Né? Nunca vivi isso, né? As pessoas relatam pra gente. Eu nunca entrei numa delegacia, a primeira vez que eu entro, e aí você... Caramba, né? E é sempre... E a gente preza que seja a última porta. Porque quando entra, é que já aconteceu o fato. Já foi. Já era. Já era. Então, quando as pessoas começam a perceber, comecem a se tratar. Hoje, eu digo, se tratar não é procurar um psicólogo, um psiquiatra para se tratar. É procurar o que eu posso fazer para sair dessa situação. Muitas vezes as mulheres têm a questão financeira, econômica. Hoje está aí o governo do Estado, o governo federal, dando 1000 oportunidades de capacitação, de emprego para as mulheres, legislações a favor de vítimas da violência para serem inseridas no mercado de trabalho. Isso é importantíssimo. Com certeza. Mas muitas têm o seu trabalho. A gente vê que tivemos colegas delegadas, uma vítima de violência contra a mulher e a outra vítima de feminicídio. Em 2015, tivemos uma delegada, tivemos juíza. Então, quando você fala do perfil, não tem perfil. Existe um perfil nacional. A maioria mulheres negras, de 30 a 50 anos, com uma renda mensal de um salário mínimo. Existe esse padrão nacional. Né? Mas a gente não tem como traçar um perfil de uma mulher vítima de violência. Porque eu posso ser. Juliana pode ser. Né? Não é que a gente esteja vivendo isso, mas a gente pode ser. Você, Bebel, você pode ser. Estamos sujeitas, né? Porque tem a violência doméstica, a violência familiar e a violência contra a mulher em si, no trabalho. Em qualquer lugar, na rua, né? Você falou, no transporte público. Nós somos vítimas em potencial, pessoas em situação de vulnerabilidade. Né? E isso é real. Isso é real. Não, se a gente parar pra pensar, a mulher ela é assediada o tempo todo. Né? Você passa na rua, em algum lugar, vem aquele cara, faz uma brincadeirinha, né? Isso é muito comum. Isso é um tipo de assédio? Com certeza. Com certeza. Eu considero. Eu já fui parada várias vezes na rua e ouvi gracinhas assim, até pesadas. Isso é uma importunação sexual que era uma contravenção penal, para você ver. Que era uma contravenção penal, passou a ser crime. Olha como é que as coisas funcionam. As coisas funcionam de acordo com o social.
Gente, a minha adolescência, assim, várias vezes eu passei por isso. Então, E é comum, né? A mulher passa por isso. aí a gente tem que analisar também a questão da interseccionalidade desses temas, né? Eu cito muito a questão do movimento LGBTQIA+, dos anos 90, e que foi aquele embrionário. E aí passa nos anos 2000, as pessoas falando um pouco melhor sobre isso. Várias pessoas assumindo a sua orientação sexual, a sua identidade de gênero. E veio num crescente e hoje ganhou espaço. Ok. A mesma coisa a violência contra a mulher. Vem a Lei Maria da Penha, que vai ganhando espaço, as legislações modificando as penas, modificando os tipos penais e o povo acreditar na punidade e não na impunidade desses crimes. Os homens acreditam na impunidade. Vão fazer e nada vai acontecer. Porque ela não vai denunciar. Então, eu até fico repetindo muitas vezes, cana neles. Porque só assim vai neles, mudar alguma coisa, né? neles. Você tem que ter uma punição, não tem jeito. É isso. Então, muita gente é contra, né, cana neles, né? O movimento garantista, essas coisas todas, da ressocialização, mas eles não podem acreditar na impunidade. As medidas protetivas, elas têm que ser eficazes, elas têm que ter efetividade e caso não tenham, que eles sejam levados ao cárcere. Mulheres estão morrendo por serem mulheres. Pois é. Gente, é um pouco radical isso, né? Mas assim, o homem, ele precisa fazer a parte dele. E eu queria até perguntar para vocês, existe algum programa voltado para o homem? Para ele se conscientizar, para ele mudar essa mentalidade, para ele poder entender que as coisas estão diferentes, estão mudando? Existe algum programa para trazer o homem para dentro desse diálogo? Existem programas, né, no Brasil, no Rio de Janeiro. O Brasil foi pioneiro no centro de referência de atendimento ao homem, né? Hoje, a Secretaria de Estado da Mulher, ela tem o Serviço de Educação e Responsabilização do Homem, que é o SERAH, que a Secretaria está levando para todos os municípios, 92 municípios do Rio, mais para a sociedade civil. Hoje, 4 times de futebol já estão adotando esse ciclo de palestras e essa forma de enfrentamento. Por quê? Porque nos jogos de futebol, nos dias de jogos de futebol, há um aumento do crime de violência contra a mulher. Então, bebida, testosterona. Testosterona, fracasso do time, frustração. Tudo isso é gatilho de violência, tá? Frustração, principalmente. Então, qualquer tipo de violência, Bebel, você tá frustrado, vai fazer alguma coisa, aí descontando mais fraco. Então, os times de futebol estão adotando isso. O Tribunal de Justiça, ele tem também esse bate-papo. Hoje, o juiz ele pode deferir na medida protetiva, a medida protetiva deferida, que é aquela medida protetiva que a mulher consegue quando vai ao juiz, tá? É só para deixar claro. Que o homem frequente aquele grupo. E caso não frequente, que vá ao cárcere. Então, tipo, dá uma oportunidade ali primeiro, pra ver se ele vai, né? Vai pra dar cadeia. Um jeito, senão... Você não vai pra cadeia. Se não frequentar direitinho, se não assinar, aquela coisa toda. Então, o Estado está fomentando nos municípios a criação do SERAH. Nós temos lá em Volta Redonda um grupo que é o Desconstruindo o Machismo, que é justamente derivado disso. E muitos desses grupos de conscientização, eles se originaram como uma imposição pelo juiz no cumprimento da medida protetiva. E a gente, lá na cidade que eu trabalho, em Volta Redonda, a gente vê que os homens que frequentam esse grupo, a gente tem um índice quase zerado de reincidência em violência doméstica. Para você ver o quão salutar essa roda de conversa dos homens, né? Me fez lembrar, tem um documentário que é magnífico, que se chama O Silêncio dos Homens. Fica aí a recomendação que fala justamente sobre rodas de conversa dos homens, essa questão da masculinidade tóxica, o quanto
o machismo e esse padrão de macho que é imposto aos homens também é nocivo a eles próprios, né? E muitos desses homens que, quando participam dessas rodas de conversa e têm a oportunidade de falar sobre si, seus sentimentos, seus traumas, eles se curam, né? E uma pessoa curada não agride as outras. Com certeza. Uma pessoa curada cura as outras. Só uma pessoa ferida que fere as outras. Então, começa na responsabilidade do homem como um ser humano, né? Trabalhar sua autocura, o seu autoconhecimento para ele se tornar uma pessoa melhor ali. Porque não tem como você dizer que uma pessoa que agride a sua família e quando não está agredindo diretamente os filhos, está agredindo indiretamente, porque o trauma que um homem gera nos seus próprios filhos, de forçá-las a presenciar cenas de violência, é uma agressão sem tamanho, né? Então, não tem como dizer que um agressor é uma pessoa feliz e saudável. Não é uma pessoa que precisa de ajuda. Não dizendo que ele seja uma vítima, não é isso. Mas é um fato que não há como negar. Ele pode ter sido uma vítima lá atrás, Exato. né? E é responsabilidade dele se curar, se tratar. Ele não pode perpetuar esse ciclo de violência que ele aprendeu lá atrás nos filhos dele, que vai passar para os netos dele. São seres humanos do futuro, né? A sociedade está mudando. A gente tem que caminhar. As mulheres estão organizadas nesse sentido de falar sobre a feminilidade, sobre o papel do feminino já há muitos anos. E os homens têm que se organizar também para eles poderem falar sobre isso, sobre o que é ser homem, os benefícios, que são muitos, mas também as dificuldades, as cobranças que os homens têm de serem os provedores, de serem os fortes, de terem que medir a sua força e masculinidade o tempo todo. Isso gera violência. Com as mulheres e entre eles próprios, né? Incrível. E o movimento de mulheres vem desde 1970 e vem num crescente, e a primeira política pública, né, de enfrentamento à violência foi uma delegacia de atendimento à mulher. E a gente prepara essa mulher para cuidar, né? O movimento de mulheres ele vem dizendo pra gente que a gente, além de cuidar da casa, a gente pode trabalhar, a gente pode estar onde a gente quiser. E muita gente achou mimimi. E que hoje não é. Que hoje não é. Né? A gente percebe isso, que a própria sociedade também está olhando para esse movimento de uma outra forma. Né? Então, já é um ganho da gente, porque aquela separação de homens e mulheres, a gente não vê homens se reunindo para brigar por alguma coisa. Quando uma mulher morre, as pessoas cagam. Quando um homem morre, tem sempre uma mulher querendo justiça. É verdade. Eu trabalhei na divisão de homicídios. Fui a primeira mulher a trabalhar em local de crime. Fazer local de crime nessa estrutura da divisão de homicídios. Então você vê no próprio local de crime quando o homem morre e quando a mulher morre. É totalmente diferente. Gente, impressionante. Então, esse caminho é que a gente tem que fazer diferente. Que antes era mimimi e agora não é. Agora não é. Mas olha, deve ser muito gratificante agora, até falando que a doutora Juliana estava trazendo aqui dos homens, né, que diminuiu ali a questão da violência e tudo mais. Deve ser muito gratificante vocês verem resultados, né? Sim. Com relação às mulheres, depois que elas procuram a ajuda, são encaminhadas ali, né, cada uma de acordo com a sua história, encaminhada para algum órgão, para algum tipo de tratamento, enfim, de recurso. Elas voltam depois para contar que a vida mudou, que agora estou trabalhando, estou assim, estou assada. Vocês conseguem ter acesso a essas mulheres que deu certo? Muitas delas começam o trabalho de enfrentamento. Exatamente. Elas entram no trabalho de enfrentamento. Veste a camisa. Transformam a dor delas. Se transformam, exatamente, a experiência que elas tiveram. Então é muito importante a participação da sociedade civil nesse processo. Porque algumas somem, claro, não querem mais ouvir, mudam de casa, tem gente que muda de estado, né? Vai viver outra vida. Agora tem outras que entram no movimento do município, entram no movimento do estado e sempre com histórias e histórias interessantes, projetos, programas.
programas individuais, assim, programas pequenos no município que acabam acolhendo, sei lá, 15, 20 mulheres, mas é um programa, é um caminho. É um passinho de cada vez ali, né? Você vai botar um tijolinho para construir alguma coisa maior. Exato. Então, que legal. Muitas delas pegam esse trabalho, né? E outras aproveitam rede social para falar sobre isso. Que é um canal muito poderoso, né? Para você estimular outras mulheres, inspirar outras mulheres, né? A gente vê muito isso, que a mulher que consegue passar por todo esse turbilhão, esse momento difícil e se retira, ela sai dali tão ressignificada e tão mais ciente do poder que ela tem, que ela nem sabia que ela tinha, que nasce uma outra mulher, uma outra versão, e é impossível que essa versão não carregue outras, sabe? Ela fica tão forte ao ponto de ter se retirado, que ela vai estendendo a mão e ajudando a retirar outras, e influencia amigas, influencia familiares, ou chega ao ponto de influenciar pessoas em geral, né? Através de programas, de ONGs, de rede social. E isso é muito bonito quando você vê uma mulher iluminada, uma mulher curada, a extensão que essa cura, que ela nunca é individual. Não. Ela sempre é uma rede de arrastão do bem. Isso é uma característica feminina, não é uma característica masculina. Então, se um homem, né, os homens, algum assassinato de um homem emblemático, não tem esse movimento. O que as mulheres têm, elas se organizam rapidamente. Essa coisa agregadora, né, da acolhedora da mulher. Por quê? Leoa, né? Sentimento, autocuidado, né? É tudo isso. Eu até assisti um vídeo de que algumas mulheres, quando dão entrevistas, né, principalmente no esporte, choram muito, né? E aí, é sinal de fraqueza. Não é. Não é. Demonstração de sentimento, os homens não têm tanto, que foram criados assim, a gente falou até há pouco, né? Mas a gente, quando você fala dos números, quando você fala de números, de crescimento de crimes, de quantidade, não é para ter medo. Não é para ter medo. É real. E vai acontecer. Porque as mulheres cada vez mais estão tendo mais espaço para falar. Então, para a gente, é muito mais trabalho, né? Para polícias em geral, porque você tem no estado, você tem a Patrulha Maria da Penha, você tem nos municípios, você tem a Ronda Maria da Penha, que são fiscalizadores das medidas protetivas. Você sabia disso? Não. Então, mais uma informação. Mas, gente, mais uma aula. Mais uma informação. Quando a mulher é vítima de violência, a gente nem falou sobre isso, né? A mulher é vítima de violência e ela vai na delegacia, solicita a medida protetiva. Essa medida vai para o juiz. O juiz, ele concede essa medida. Olha, meu irmão, tu tem que ficar afastado dela 300 metros, sai de casa. Porque tem vários tipos de medida protetiva. Não é só afastamento do lar. Tem outros tipos, tem alimentos, tem apreensão de arma de fogo. Isso é muito importante. Proibição de contato com os familiares. É isso, quando a vítima chega na delegacia, a vítima relatar isso. É muito importante. E aí essa medida o juiz manda para uma Patrulha Maria da Penha ou para uma Ronda Maria da Penha, que é da Polícia Militar e da Guarda Municipal. E essa galera, a polícia e a guarda, eles vão na casa dessas pessoas para saber se aquele homem está cumprindo ou não a medida. Que legal, bate na porta. É uma fiscalização. Exatamente. Exatamente, é uma fiscalização. Então, é importante entender que isso faz parte da rede. Que legal. Né? Então, não, a gente não tem que ter medo da quantidade de registros de ocorrência. É sinal de que as mulheres estão falando, né? Exatamente. É o sinal de que a gente está alcançando o objetivo, que é a informação, e a mulher procura quando foi vítima de algum crime. Então, todo mundo fala, não, mas os números são alarmantes. Ok, ótimo pra gente, porque agora o Estado sabe que está acontecendo. Antigamente, não. E é arregaçar as mangas e muito trabalho, né? Exato, exato. Nesse tempo, a doutora Juliana está há pouco tempo, a doutora Tatiana já está há um pouco mais de tempo, mas eu queria saber das duas, assim, o que mais vocês aprendem
aprenderam ou aprendem estando à frente desse trabalho, com tudo que vocês vivenciam, recebem, tudo que vocês, assim, lidam? Qual é o maior aprendizado que fica? Olha, Bebel, o maior aprendizado é o quanto você se enxergar, o quanto eu comecei a me enxergar como mulher, e o meu papel como mulher, olhar para trás, olhar para minha vida, olhar meu papel, que eu digo, não me tirando ali, não a Juliana delegada, a Juliana pessoa, sabe? E começar a ressignificar diversos valores que eu mesma tinha. Porque a gente às vezes vê, né? Ela é delegada de DEAN. A gente teve vítimas de violência doméstica, delegada de DEAN. Infelizmente, uma colega na Bahia, recentemente, foi assassinada. Ela era delegada de uma DEAN. Corajoso, hein? Um amigo o marido corajoso, dela era hein? médico. Jesus. Era o médico, você vê o perfil, qual que seria, né? Mas enfim, nós somos pessoas normais e que tivemos uma caminhada. E eu acompanhar essas histórias dessas mulheres, histórias de força, história de coragem, de luta, isso me fez ressignificar o meu valor. Até de me impor de certas formas na minha vida, de ter posturas mais saudáveis, de ter posturas mais firmes, e de me valorizar o que eu vivi, quem eu sou, onde eu cheguei. Porque você nascer mulher, né, um ser humano, nascer mulher, você já vem com diversas peculiaridades que você vai ter que lidar na sua vida que um homem nunca vai lidar, nunca vai saber o que é. Talvez saiba mais agora nessas rodas, nesses espaços que a gente consegue ter uma troca, né? Mas se não forem levados a refletir, eles nunca vão saber o que é você passar numa rua à noite e ter um grupo de homens, você sentir medo. Sabe? Um homem não sabe o que é isso, passar por um grupo de mulheres e sentir medo, ponto. Ele não sabe o que é isso. Tá sozinho, ele sair sem camisa na rua e ser assediado, e ter medo de ser estuprado. O homem não sabe o que é isso. Não. Sabe? Então, são coisas que eles não fazem nem ideia do que é viver nessa planeta como uma pessoa do feminino, né? Uma pessoa feminina. E eu nem digo biologicamente feminina, porque temos vários femininos, né? E todos eles passam por essa questão. E é isso, foi aprender a me valorizar mais. Vendo essas mulheres, essa luta e podendo participar disso, me valorizar mais como mulher e me posicionar na minha vida, sabe? De uma forma diferente, como eu vejo essas mulheres se posicionando. Eu aprendo muito com elas. E está sendo muito importante para você, Demais. pelo visto. Que coisa boa, coisa linda. Doutora Tatiana, você... O fato de ser delegada de polícia já é o primeiro enfrentamento, né? Sem dúvida. Já é o primeiro enfrentamento. A gente vem num crescente a quantidade de delegadas que vem fazendo concurso, né? Que antigamente a gente tinha alguns nomes pontuais, agora a gente tem várias delegadas que eram chamadas de delegatas, agora são deleferas, aí vai, né? E aí vai aumentando o número de policiais também. Você ser policial, ser delegada no Rio é enfrentar todos os males, não só do machismo, mas qualquer outro, tá? Tanto que quando a gente vai para qualquer lugar do Brasil, falam, nossa, você é delegada do Rio, meu Deus do céu, né? Que coisa. Já é o primeiro enfrentamento. Já é o seguinte, pai, mãe, senta aqui, eu quero ser delegada. Meu Deus! Né? Já é o primeiro, né? Mas isso é profissão de homem. Não, não é. Né? Pode ser quem quiser, pode ser delegado. Homem, mulher, né? Enfim. A mulher pode ser tudo. Pode ser tudo. Né? A gente pode tem ser força para ser. Já começa pelo primeiro enfrentamento. E depois da própria polícia, você se colocar, né? Ter uma colocação dentro da polícia, ter uma projeção dentro da instituição que é predominantemente machista. Eu não estou dizendo que a polícia é machista. Nem a Polícia Civil, nem a Polícia Militar, nem a Guarda, nem outra, Polícia Federal, não é nada disso. É porque antigamente eram muitos homens e não tinham mulheres. Então são instituições predominantemente machistas. Sim. E que hoje já estão mudando esse paradigma, né? Com criação de outros canais, né? Instituições, como eu falei no início, ouvidoria da mulher, ouvidoria da própria servidora mulher, que pode sofrer algum tipo de crime. Você abrir o canal da servidora para dizer que é vítima em casa, também tem esse canal. Então, quer dizer, hoje a gente está caminhando
E E o que isso assim, significa para você? Tudo isso, porque a trajetória é longa. É árdua, é árdua. Antigamente, na época de delegadas, não tinha banheiro feminino. Algumas delegadas relatam isso. Não tinha banheiro feminino em delegacia. Agora tem. Então, isso é uma conquista que você vai daqui a 10 anos, 15 anos olhar e falar, cara, eu fiz aquilo lá. Iniciei aquele movimento. Né? Ajudou na transição ali, nas mudanças. Exatamente. Agora, como pessoa, como Tatiana Queiroz, como pessoa, houve uma mudança absurda. Né? Desde que a gente começa a trabalhar, eu circulei muito pelo Estado, porque eu trabalhei no governo, trabalhei em outras secretarias e vi muitos dramas, né? Então isso vai fazendo com que você vá tendo muitas experiências e levando para casa, olhando. E fora as relações afetivas, que hoje o meu relacionamento é com uma psicóloga. Então, quer dizer, eu tenho hoje a visão do psicossocial. Então, que abriu mais ainda a minha cabeça, como delegada. Né? A Juliana vai também se relaciona com outras pessoas e vai abrindo, e aí você vai entendendo esse movimento, que não é só polícia. Você acaba não sendo delegada só, você acaba sendo tudo. Você salva uma pessoa. É humano, né? Acima de qualquer coisa é o lado humano, né? É o lado humano. Incrível! Gente, quanta história, quanta coisa maravilhosa, inspiradora, quanto aprendizado, que legal. Muito bom ter vocês aqui falando tanta coisa importante, necessária. Necessária. Bom, a gente tem assim o tempo contadinho, mas eu vou propor aqui um negócio bacana, um quadro que a gente criou. Uma brincadeirinha. Mas fiquem tranquilas que não é nada demais. E você não chegou a perguntar o que a gente fazia antes de ser delegada? O que vocês faziam antes? Você não perguntou. Não, porque pra mim, gente, vocês já nasceram assim, eu vou ser delegada. O que você era antes de ser delegada? Eu era oficial de cartório, tipo, igual a Tati, né? A gente tem uma trajetória muito... Oficial de cartório? Você era DJ, porra. De hobby. Para, mentira! Era só de hobby. Não era, não. Que isso, DJ? Maravilhosa! Eu gosto muito de música eletrônica, né? Sempre gostei. E eu tenho até uma controladora lá em casa, aí eu faço uma brincadeirinha. É bom, a música é terapia, né? Pra gente ficar trabalhando com tanta coisa pesada. E aí, quando tá um tempinho aí, a gente trabalhar com música, qualquer arte. Ela tá sendo humilde. Ela tocou em alguns lugares. Entrega, vai, conta pra gente. Ela tocou em vários lugares, boates, super festas. Profissional, maravilhosa. Exatamente. Aí resolveu ser delegada de polícia. Gente, 1000 facetas. Mas nós mulheres somos assim, né? Somos multifacetadas, conseguimos fazer mil coisas, somos diversos personagens. A gente se desdobra, a gente tem que dar jeito pra tudo, né, gente? E uma carreira que é predominantemente masculina, que é a de disc jockey. Tanto que é disc jockey, né? Não tem nome, pra mulher, né? Pra mulher. Essa questão da língua portuguesa que eu comecei falando no início, né? Por exemplo, você vê, onde o machismo estrutural está até arraigado. Não temos palavra para disc jockey mulher. Exato. E as DJs mulheres sofrem muito preconceito na cena eletrônica, na cena... É mesmo? Mas tem umas que se destacam bem. Sim, mas você conta nos dedos. Por exemplo, eu estava lendo... É quase o mesmo percentual. Eu estava lendo uma pesquisa que em 2022... apenas 18% das pessoas que se elegeram eram mulheres. E a maioria da população é composta por mulheres, né? Então, 18% apenas se elegeu em 2022. Então, você vê que é um percentual que permeia. Eu não sei do cenário de disc jockeys, mas deve ser algo por aí. De mulheres de destaque. Mulher quase não tem espaço, isso é uma carreira realmente muito masculina, né? Então, mulheres, é isso. Vambora! Viu? Eu posso ser entrevistadora agora, viu? Posso entrevistar a Juliana. Pois é. Aí você me pergunta e a gente o que você fazia? Peraí, oficial de cartório? Oficial de cartório é policial, é o escrivão de polícia. E você também? O nome do carro. Fui também. E antes? Antes, eu ficava tirando onda na praia e queria ser surfista profissional. Né? Na verdade compete. E a gente também tem a violência contra a mulher no esporte. Que foi um movimento que fizemos ano passado de violência contra mulheres surfistas que apanham dentro d'água. Que isso, gente? Exatamente. Nós fizemos esse movimento pela Secretaria da Mulher.
de mulheres que sofreram esse tipo de violência física, psicológica e a pior, né? Violência econômica, porque as premiações eram diferentes e hoje ainda continuam sendo diferentes. E a própria divulgação dos esportes femininos também não tem tanta divulgação quanto masculino. Então a medalha de bronze, tivemos uma medalha de bronze no surf e uma medalha de prata. A medalha de bronze, óbvio, pesa mais porque foi do surfista e não a medalha de prata que foi da surfista, né? Mas por aí. Mas eu fui remadora, enfim, essas coisas assim. Gente, que legal. E o legal é que uma fica entregando a outra, né? Aqui, né? Fala você, mas a intenção é essa. Mas chamaram a gente por conta disso, né? Porque eu chamo ela de novinha, já que eu sou mais velhinha, né? Da Polícia Civil, de idade também, né? Não vou nem perguntar a tua idade, você pergunta a minha, tá tudo certo. Mas as duas estão lindas e maravilhosas, saradas, gatas, empoderadas, tudo de bom. Tudo de bom, tudo de bom. Nossos hobbies são predominantemente masculinos, né? Então a gente tem aí duas vertentes da gente. E o autocuidado dela é ouvindo música, o meu autocuidado é praticando esporte. Maravilha. E é assim que a gente vai tratando a nossa mente. Gente, muito bom. Ó, mas aí eu quero propor aqui pra vocês. Não vai fugir do quadro, não. Não vou. Propor pra vocês assim, é um quadro, é uma vou chamar que é um jogo, não vou dizer que é uma brincadeira. É o seguinte, se chama, não é bem assim. Eu vou trazer uma situação que pode ocorrer, que ocorre normalmente em vários, né, âmbitos, de ali um machismozinho acontecendo, uma mulher sendo desrespeitada, uma brincadeirinha de mau gosto e tal. E aí eu vou trazer aqui uma situaçãozinha e eu quero que vocês me respondam como que vocês lidariam com isso, sendo Juliana, sendo Tatiana. Sem ser delegada. A situação não é bem assim. É o seguinte, você está no trabalho e aí o seu colega de sala passa e joga ali umas piadinhas meio inadequadas com relação à sua roupa. Tá meio apertada, eita, te deixou com fica legal, essas coisas. Aí você vai lá, você fica incomodada, você vai no RH e relata esse ocorrido, que não tem intimidade, ele falou isso, me senti desconfortável, acho que não é por aí e tal. Mas a empresa não leva muito a sério, ignora a sua reclamação. O que a doutora Juliana e o que a doutora Tatiana faria nesse caso? Eu já iria palestrar nessa empresa. Já ia falar, vamos organizar alguma palestra para falar para os funcionários. E essa pessoa vestia carapuça, entendeu? Enfim, iria no RH, porque você sabe que tudo é o seguinte, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, tem que pedir um dá licença. Ser mulher é isso. É isso. Né? Então, e mudar a perspectiva dessa empresa. A palavra da vítima é sempre verdade num primeiro momento. A apuração depois fica por conta da empresa. Sim. Fato. A gente começou falando desse assunto, né? Sim. Que hoje as empresas estão mudando essa... Então, eu já ia me organizar, já ia preparar uma fala, né? Agora, se fosse comigo, Tatiana Queiroz, né? Sem ser a delegada. Sem ser a delegada, seria assim. Delegada já é de outro jeito, né? Delegada já... Vem cá, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Né? Tipo isso, né, Ju? Sim, verdade. Bom, como Juliana, eu acho que eu ia levantar, se o RH não fizesse nada, eu ia levantar o meu relatório de produtividade e o desse rapaz. Porque uma pessoa que fica reparando na roupa dos outros, ele não está trabalhando muito bem, ele não está prestando atenção onde deveria, né? Então eu já ia levantar a minha produtividade, a produtividade dele, ia perguntar, bom, eu com a roupa tal, tô produzindo muito mais do que ele, que deve estar sem ter o que fazer, que está prestando atenção na roupa dos outros. E ainda ia falar, olha, acho que seu mamilo está marcando nessa blusa e a sua barriga não está legal em cima do seu cinto. E tá ótimo. Eu acho que eu ia começar por aí, com o Juliano. Maravilhoso, gente. Assim embaixo. Mas no primeiro momento você pode reparar que as mulheres se organizam e fazem um movimento, né? É sempre assim. É um movimento. E muitos homens também, Bebel, é importante ressaltar, que não denunciam assédio
e não denunciam abuso na idade na adolescência e quando eram crianças. Muitos homens também sofrem abuso sexual. E muitos homens também sofrem assédio moral no trabalho. E o assédio moral não é só com relação às mulheres, com relação aos homens. Então, nós temos que ficar atentos a isso. Os homens acham que é um sinal de fraqueza denunciar um assédio moral. Fala, pô, Exatamente. Resolve isso de outra forma. Tá aí a masculinidade toda, e o peso do machismo exatamente. que eles sofrem também. Impressionante. E os homens sofrem mais esse tipo de brincadeira que você acabou de relatar quando tem outros homens. É uma calça mais justa, é uma blusa mais justa, né? É um tipo de trabalho, né? Um tipo de trabalho que faz, enfim. Então a gente tem que ficar atento a isso, que é um tipo de violência no trabalho, e não só mulher e homem. Gente, mas aí vai ser... isso aí já é papo para desenvolver para um outro episódio, porque isso aí dá pano para manga. Levantou a bola, a gente cortou, né? Com certeza. Gente, amei! Espero que você também tenha gostado. Nossa estreia aqui maravilhosa, com 2 delegadas feras. Adorei, tanto conhecimento, tanta informação, tanto empoderamento, gente. A gente tem uma surfista profissional, a gente tem uma DJ aqui maravilhosa também. Espero que você tenha gostado. Eu quero agradecer mais uma vez a doutora Juliana por sentar no sofá aqui com a gente, doutora Tatiana. Espero que vocês tenham gostado também. Gostamos muito, Bebê. Obrigada pelo convite, agradecer a todos os envolvidos com a produção. Parabéns pela iniciativa, uma grande iniciativa. Sempre que a gente pode dar abertura para essas trocas e levar essas ideias, né? Plantar essas ideias, porque as ideias nunca morrem. Uma vez plantada uma ideia, uma iluminação, isso aí não tem como voltar. Não existe retrocesso. Sementinha. Não existe retrocesso nesse sentido, né? Com certeza. E ela só vai germinar, com certeza. Essa semente do bem vai germinar daqui para frente. E aproveitar a rede social, né? Para fazer enquetes de perguntas às mulheres que queiram fazer qualquer tipo de pergunta que a gente possa responder, né, através do canal, né, do canal do Good Mothers. A gente responde. A informação é poder, é fato, conhecimento é poder. Então, mulheres, entrem em contato, procurem saber dos seus direitos, leiam a Lei Maria da Penha, que eu sempre falo isso em todos os lugares que eu vou, porque quando você levanta o dedo em qualquer palestra, se alguém já leu a Lei Maria da Penha, nem político lê Lei Maria da Penha, nem vereador lê a Lei Maria da Penha. Então, leiam, se instruam e busquem ajuda se necessário. Ou ajudem outra pessoa. É isso. E agradecer a todos vocês, esse ambiente lilás, a calça da Juliana lilás. Tá na paleta. Muito, muito bacana e muito sucesso para todos nós. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Mas antes de eu finalizar, eu quero presentear nossas convidadas. Posso? Olha, eu tenho aqui uma orquídea para dar para a doutora Juliana. Muito bom. Obrigada, que linda. E nós temos uma outra orquídea, dá licença. Nossa, muito obrigada. Vou entregar para você. Gente de cor lilás combinando com a Mulheres empoderadas. Além disso, a gente tem a nossa caneca God Mothers para vocês guardarem de recordação. Com muito carinho. Muito obrigada. Para vocês levarem, guardarem de recordação, Aí, porque ó, eu acho que a pode até flor, fazer ela tem esse... Tintinha aí, ó. Ela tem... A flor tem esse... Ela acho que ela representa bem o símbolo da mulher. Sim. Ela é delicada, mas ao mesmo tempo ela tá ali. Ela é forte, ela vai crescendo e ela vai se desenvolvendo e ficando cada vez mais bela. É isso. Obrigada, Bebê. Obrigada. Gente, espero vocês no próximo episódio. Até lá!